Como é que a gente se torna quem a gente é? Essa pergunta, né, é uma das grandes questões da vida e é o ponto central da psicologia do desenvolvimento. É uma história fascinante sobre como crescemos, como mudamos e, ao mesmo tempo, como algumas coisas na gente continuam as mesmas, desde o comecinho da vida até a velhice. E para a gente explorar essa jornada, vamos começar por uma história pessoal. Uma história bem forte, que na verdade ilustra perfeitamente como essa ciência toda funciona na prática. Então, para a gente entender como nós nos desenvolvemos, vamos conhecer a vida incrível de um homem chamado David. Essa frase, vinda dele, é algo impressionante. E digo isso por causa dos desafios gigantescos que o David enfrentou desde o primeiro dia de vida. Olha, a lista de problemas era enorme. Ele nasceu cego e à beira da morte por causa de rubéola. Precisou de uma cirurgia no coração logo de cara, só para sobreviver. Para piorar, uma cirurgia de catarata deu errado e destruiu um dos olhos dele. A visão ficou super comprometida nos primeiros 5 anos. E não para por aí. O vírus ainda afetou os polegares, os tornozelos, a coluna e até o cérebro. Mas e aqui vem a parte incrível. A história dele não é sobre limitações. É uma história de uma adaptação e de um crescimento absurdos. E é isso que nos leva direto para os princípios que guiam o nosso desenvolvimento, o de todos nós. A jornada do David, sabe, ela é um exemplo perfeito do que a ciência hoje entende sobre como os seres humanos se desenvolvem ao longo da vida inteira. Essa área da psicologia estuda justamente essa dança constante entre a mudança e aquilo que permanece em nós, o que basicamente define uma vida humana. E aqui tem um conceito-chave: a plasticidade. A ideia é que o nosso desenvolvimento não está escrito em pedra, sabe? A gente tem a capacidade de mudar em qualquer ponto da vida. O caso do David é um exemplo brilhante disso. A audição dele se tornou extraordinária, super apurada, justamente para compensar a falta de visão. Isso é plasticidade pura, na prática. Um sistema se adaptando para suprir a dificuldade de outro. Mas claro, a plasticidade é só uma parte da história. O desenvolvimento é super complexo. Ele vai em várias direções, com ganhos e perdas. E para entender isso, várias áreas precisam entrar na conversa: biologia, psicologia, educação. Além disso, a gente é moldado pelo nosso contexto, né? Família, condição financeira, a época em que a gente vive, a cultura, tudo isso influencia. Ok, agora vamos dar um zoom. Vamos focar em como tudo isso acontece num período super importante, a primeira infância. E vamos ver a conexão fascinante que existe entre o corpo e a mente. Essa frase resume bem a ideia da psicomotricidade. É um campo que estuda exatamente isso: como os nossos movimentos físicos moldam o nosso jeito de pensar e de sentir. E a pesquisa mostra isso claramente. Uma criança que é muito inquieta ou meio desajeitada, com uma postura ruim, ela pode ter uma dificuldade real e se organizar mentalmente para conseguir aprender, por exemplo, a escrever. Uma coisa está ligada na outra. Então, a pergunta é: que habilidades físicas são essas, que servem de base, de alicerce para o sucesso na escola? Basicamente, a gente está falando de 5 habilidades fundamentais. A primeira é a coordenação e equilíbrio, que é sobre controlar os músculos. Depois vem o esquema corporal, que a criança entendeu o próprio corpo. A terceira é a lateralidade, ou seja, definir um lado dominante, se é destro ou canhoto. E por último, orientação espacial e temporal, saber onde se está no espaço e como organizar as coisas no tempo. É como se fossem os tijolinhos da construção da aprendizagem. Para entender melhor onde as crianças mais precisam de ajuda, os pesquisadores fizeram um estudo bem detalhado com um grupo de crianças pequenas. E os resultados, olha, são bem reveladores. Um número bem alto de crianças mostrou dificuldade com 2 coisas principais: a lateralidade, que é essa noção de esquerda e direita, e a orientação temporal, que é a habilidade de entender a sequência das coisas, o que vem antes e o que vem depois. Isso já nos dá uma pista importante sobre onde a gente precisa focar. E por que isso é tão importante? Porque ter dificuldade com isso pode atrapalhar na hora de aprender a ler, a escrever, a entender a ordem das letras e dos sons. Fica claro, então, por que atividades que ajudam as crianças a entender esquerda, direita e a sequência dos fatos são tão cruciais nessa fase. Mas é legal lembrar que essa compreensão toda não apareceu do nada. Ela é o resultado de mais de um século de evolução da ciência. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução. Começou lá no final do século XIX, com as primeiras observações de crianças. Depois, o foco foi descrever a maturação. Mais para frente, as teorias cognitivas, como as de Piaget, ganharam força.
E hoje, a gente vive a era moderna, em que o campo estuda a vida inteira, levando em conta todos os contextos e a colaboração entre várias áreas da ciência. Então, seja olhando para a jornada de uma única pessoa, como o David, ou para estudos com muita gente, a conclusão é a mesma. O desenvolvimento é um processo dinâmico que acontece durante a vida inteira. A nossa história, na verdade, é a história do nosso desenvolvimento. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se o nosso desenvolvimento, essa jornada longa, moldado o tempo todo pela nossa capacidade de mudar, pela plasticidade, qual será o próximo passo na jornada de cada um de nós? Fica aí a pergunta para a gente pensar.